Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou o professor Diego, da disciplina Fundamentos da Ciência Contábil. Hoje vamos dar continuidade no tema Padrões Internacionais de Contabilidade. Especificamente hoje, vamos estudar de uma maneira genérica, de uma maneira ampla, somente para conhecermos o que é o teste de recuperabilidade, sem se aprofundar muito dentro da norma. Vamos conhecer por que a criação aqui, entre aspas, criação do teste de recuperabilidade dentro das principais alterações na contabilidade provocadas pelas leis 11.638 e 11.941. Porque a lei 11.638, que trouxe legalmente o teste de recuperabilidade, é de 28 de dezembro de 2007. E o CPC 01, um dos primeiros CPCs, lá emitido, o pronunciamento emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é de 14 de setembro de 2007. Tem correlação com a IAS 36 do IASB, uma norma internacional que trata, então, da perda por recuperabilidade. O que nos diz a Lei 6.404, então, de 1976, a respeito do teste de recuperabilidade, ou também Impairment Test, conhecido internacionalmente. Diz o seguinte no artigo 183 da Lei 6.404. Por que Lei 6.404? Porque a Lei 11.941, mais uma vez frisando, e a 11.638 alterou a Lei 6.404. Então, no artigo 183, diz o seguinte: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Inciso 5. Os direitos classificados no imobilizado pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. E o intangível? Os direitos classificados no intangível pelo custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. Nós já vamos ver o que isso significa. Essa é a forma de ser avaliado, de ser mensurado o ativo imobilizado, o ativo intangível, lá no nosso balanço. E o parágrafo 3º diz o seguinte: a companhia deverá efetuar periodicamente, até aqui não é novidade. Agora no parágrafo 3º, a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação. Então a entidade vai analisar periodicamente a recuperação desses ativos classificados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse ativo. Nós vamos ver o que isso significa. Essa é o registro da perda por irrecuperabilidade. O inciso 1. E o inciso 2. Revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica utilizada e para cálculo de depreciação, exaustão e amortização. O inciso 2, trazido pela 11.638, significa que, bom, antigamente nós tínhamos registro de um imobilizado, calculava-se a depreciação através dos modelos fiscais para atender o governo, e assim prosseguia até terminar a vida útil desse bem, e esse bem ficava lá registrado por aquele valor inicialmente analisado como seria no final da vida útil. Então, chegou no final da vida útil, ele permanece com aquele valor. Hoje, com a 11.638, é possível revisar esses critérios ao final do período. Antes de terminar a depreciação, antes de terminar a vida útil do bem, eu posso revisar se essa vida útil condiz com a realidade, se a depreciação está correta e realizar os devidos ajustes. E essas perdas são aquelas perdas relacionadas à diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. Nós já vamos ver do que se trata. Então essas são as duas alterações aí, em se tratando de imobilizado e intangível, no que diz respeito ao teste de recuperabilidade. Aqui nós faremos um teste para analisar se esses ativos estão ainda sendo recuperados e, economicamente,
na depreciação, exaustão e amortização, eles podem ser revisados e ajustados. Então, como ficava avaliado o nosso imobilizado intangível lá no nosso balanço patrimonial? Bom, o imobilizado, ele ainda fica, né, avaliado ou mensurado ao custo menos a sua depreciação, amortização ou exaustão. Custo menos a sua depreciação. De uma maneira ampla, vamos tratar de depreciação. Custo menos a sua depreciação. Agora, nós temos também, com essa norma internacional, com a legislação internacional, o custo do bem menos a depreciação e também menos a perda por desvalorização. Então, hoje, se houver uma perda no meu ativo imobilizado, eu vou registrar essa perda pelo regime de competência, lá quando ocorreu essa perda no momento do teste, certo? E o intangível, da mesma forma, avaliado ao custo menos amortização, também passível de perda por desvalorização. Então, essa é a forma hoje que é avaliado o nosso imobilizado, nosso intangível, o custo menos toda a depreciação, menos a sua perda por desvalorização. O intangível da mesma forma. Então, como que fica isso no nosso balanço? Como era no nosso balanço? No nosso balanço, o imobilizado ficava registrado da seguinte maneira. Dentro do imobilizado, eu tenho um veículo, por exemplo aqui, registrado por 100 mil ao custo original. Então, eu fui lá na concessionária, paguei 100 mil reais do veículo, registrei por 100 mil reais. Passado o tempo, há a depreciação do veículo. Esse veículo deprecia. Então, aqui eu tenho uma depreciação acumulada de veículos de 10 mil reais. Então, qual o valor contábil desse veículo dentro do meu imobilizado? 90 mil reais. Até então, até a 11.638, somente isso. Depreciou totalmente, chegou no final da vida útil dele, ele valia 10 mil reais, ele vai ficar aqui 10 mil reais registrado enquanto não der baixa, enquanto não vendeu ou enquanto não der baixa por obsolescência ou alguma coisa desse tipo. Agora nós temos o seguinte cenário, que foi o que eu comentei. Além da depreciação, nós também temos a perda por desvalorização. Então, chegou ao final de um determinado período, eu realizo esse teste e vejo se houve essa perda por desvalorização, eu também vou reconhecer essa perda lá no meu imobilizado, diminuindo o meu imobilizado. No caso aqui, diminuindo veículos. Então, no quadrinho anterior, nós tínhamos veículos 100 mil reais, depreciação acumulada 10 mil. Nós tínhamos um saldo de imobilizado de 90 mil reais. Porém, hoje também é possível a perda por desvalorização, reconhecer essa perda. Então, no caso aqui, um veículo de 100 mil reais, a depreciação de 10 mil e mais uma perda reconhecida de 10 mil reais, então eu tenho um imobilizado de 80 mil reais. É assim que é hoje, esse é o cenário atual. E como se dá essa perda? Nós temos a NBC-TG 01 que trata justamente dessa perda por desvalorização, desse teste de recuperabilidade, desse impairment test. Então, nós temos, por exemplo, o mesmo exemplinho de 90 mil reais de imobilizado, sendo 100 mil de veículos e 10 mil de depreciação. O que acontece na perda? A perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo, esse é o valor contábil, ou de unidade geradora de caixa, excede seu valor recuperável. E o que é o valor recuperável? O valor recuperável de um ativo ou de unidade de caixa geradora é o maior montante entre seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso. O valor justo aqui, para nós entendermos claramente do que se trata, no nosso caso aqui seria um valor de venda desse veículo. Ok? Então, se eu tenho registrado aqui por 90 mil e hoje eu consigo vender esse imobilizado por 80, eu tenho que registrar uma perda de 10. Mas nós já vamos analisar. E o valor em uso é o quanto esse ativo me retorna em benefício econômico. Então, como fica? Se, por exemplo,
eu tenho um valor contábil de R$ 90.000, que é esse aqui. O valor contábil é o valor original do bem menos a sua depreciação. E o valor justo desse bem hoje é de R$ 70.000. E o valor em uso, R$ 60.000. Valor em uso, um exemplinho aqui, que esse veículo vai trazer de benefício para a empresa. A empresa não vai precisar alugar um veículo, e ela faz todos esses cálculos, quanto ela gastaria com aluguel, ela traz o valor presente. Esse é o valor em uso desse veículo. Então, no nosso exemplinho, 60 mil. E um valor justo, um valor de venda desse veículo, líquido de despesa de venda. Ok? Sempre é líquido de despesa de venda. Então, vamos supor que eu consiga vender por R$ 80.000 esse veículo hoje. O valor justo dele é 80 mil. Só que eu tenho R$ 10.000 de despesa para vender esse veículo, com frete e tudo mais. Então, qual é o real valor justo? 70 mil. É 80 menos a despesa, porque é líquido de despesa de venda. Então, nesse cenário aqui, se eu tenho um valor contábil de 90, um valor justo de 70, um valor em uso de 60, o que me diz a norma? Que o valor recuperável é o maior montante entre o valor justo e o valor em uso. Então, qual é o maior montante aqui? É o valor justo. É aquilo que eu vou receber de benefício desse bem, desse ativo, é o maior valor dentre os dois. Então, eu vou receber R$ 70.000 de benefícios econômicos desse bem, e aqui 60, então eu considero 70, desde que ele não ultrapasse os 90. Porque se ultrapassar os R$ 90.000, eu não vou mexer em nada no meu valor contábil. O valor contábil só não pode estar acima do valor recuperável. Se ele estiver abaixo, não há problema. Por exemplo, se o valor contábil aqui fosse R$ 50.000 e o valor justo 70, o valor contábil continuaria R$ 50.000, porque os R$ 20.000 seria reconhecido, por exemplo, numa venda desse ativo. Então, eu reconheceria R$ 20.000 de ganho, mas não é o caso aqui. O teste de recuperabilidade, perda por desvalorização, é somente quando o valor contábil está acima do valor recuperável. Então, nesse nosso exemplinho, nós temos que fazer um ajuste de R$ 20.000 de perda. Qual é a perda por desvalorização? Esse espacinho aqui, ó. É a diferença entre os 90 mil contábil e os 70 mil de valor justo, porque ele é o maior entre os dois. Como fica então registrando na contabilidade? Se é 90 mil de valor contábil e eu tenho um valor justo de 70, um valor justo líquido da despesa de venda de 70, então eu tenho que reconhecer uma perda de 20 mil para que eu chegue ao mesmo valor aqui, de valor contábil e valor justo. Então eu tenho que reconhecer uma perda. Então, se eu tinha um imobilizado de R$ 90.000 de valor contábil, eu tenho que fazer essa perda por desvalorização de R$ 20.000. Então, veículo adquirido por 100, uma depreciação já acumulada de 10 mil, então eu tinha 90. Só que agora eu devo reconhecer essa perda por desvalorização de R$ 20.000. Então, o meu ativo imobilizado veículos, hoje, está avaliado na minha contabilidade por R$ 70.000, de acordo com o valor justo. E é isso que a norma pede. É isso que a norma manda. Eu devo realizar esse teste de recuperabilidade sempre que houver alguma identificação que houve essa perda, a entidade identificou, olha, está havendo uma perda aqui nesse ativo, vamos realizar um teste. Realizo o teste e eu reconheço a perda. Essa perda aqui é no meu ativo imobilizado, essa é uma conta redutora do meu ativo imobilizado, diminuindo veículos. Contrapartida dessa perda é uma conta de resultado, é uma conta de despesa, apesar de estar o nome de perda, ele é uma conta de despesa lá na minha DRE, que nós temos contas de receitas e contas de despesas. A perda por desvalorização vai diminuir o meu lucro líquido do exercício, porque ele é uma despesa, e ele fica na minha DRE. Então, agora um exemplinho do valor recuperável acima do valor contábil. Por que nós não fazemos nenhum ajuste?
Vamos analisar. Nós temos aqui da mesma forma lá no imobilizado do nosso ativo, no nosso balanço, o veículo registrado por 100 mil, depreciação acumulada de veículos de 10 mil. Então eu tenho um saldo de 90 mil de veículos, um valor contábil de 90 mil reais. O meu valor contábil ele é menor que o meu valor justo. Então eu realizei um teste, ao invés de constatar que o meu valor justo, que o meu valor recuperável era menor que o valor contábil, constatou-se que ele é maior. Constatou-se que ele é de 100 mil reais. Então eu faço algum ajuste na minha contabilidade? Não, não faço nenhum ajuste. Continua o meu ativo imobilizado 90 mil reais e o meu valor recuperável é 100 mil reais, não tem problema nenhum. Se acaso esse veículo for vendido, aí sim. E só voltando, por que que nós vamos considerar o valor recuperável de 100 mil reais do valor justo? Porque dos dois o maior, ou o valor justo ou valor em uso. E agora, se o veículo for vendido, aí sim, considerando o valor justo, líquido das despesas de vendas, eu consegui vender por 100 mil reais esse veículo. Não é meu objetivo vender veículo. Eu vendi porque ele estava lá no meu imobilizado e eu decidi me desfazer dele. Então, eu vou reconhecer um ganho com alienação de veículo de 10 mil reais no momento da venda. Se eu não vendi, eu não faço nenhum ajuste no valor contábil. Meu valor contábil continua 90 mil reais. Caso eu realize essa venda de 100 mil reais no meu imobilizado, aí eu reconheço um ganho, denominado ganho, não é uma receita, é um ganho, certo? Então, sempre que o valor recuperável estiver acima do valor contábil, e o valor recuperável pode ser tanto o valor justo quanto o valor em uso, dos dois o maior, não realizo nenhum ajuste. Permanece em minha contabilidade, permanece registrada na minha contabilidade pelo valor contábil. Então, qual é a função dessa inovação trazida pelas normas internacionais? É que o meu valor contábil não fique registrado além do meu valor recuperável. Mais uma vez aqui, se nós tínhamos 70 mil reais, por exemplo, de valor justo, que é o maior entre os dois, eu deveria reconhecer uma perda de 20 mil reais. Essa é a função da contabilidade internacional, que o meu valor contábil não fique registrado acima do valor recuperável. Ele tem que estar igual ao meu valor recuperável. Se é isso aqui que eu vou recuperar do meu ativo, se é 70 mil reais que eu vou recuperar desse ativo, então eu devo reconhecer essa perda. Essa é a função desse teste. Essa é a função desse teste trazido pelas normas internacionais, repetindo que o valor contábil não fique acima do valor recuperável. Agora eu peço que você pause esse vídeo, realize esses exercícios que eu trouxe para vocês, coloquem o conhecimento em ação. Eu trouxe duas questões aqui, do exame de suficiência do CFC. O primeiro exame de 2019 e o segundo exame de 2019. Então eu trouxe essas duas questões atualizadas para que vocês vejam que isso também é cobrado no exame de suficiência e para que vocês realizem aí exponham esse conhecimento que vocês adquiriram nessa aula. E depois voltem aqui que eu vou resolver essa questão para vocês. Então, vamos lá. De acordo com a NBCTG 01, que é a norma brasileira contábil que trata do teste de recuperabilidade, da perda por irrecuperabilidade, a companhia GIF SA possui em seu ativo imobilizado uma máquina, que com o passar do tempo verificou-se perda do valor de mercado, nosso valor justo, e também de desempenho econômico. Diante disso, decidiu-se calcular o valor da possível redução ao valor recuperável desse ativo, de acordo com os dados a seguir. Então, nós temos o valor contábil da máquina, R$ 425 mil, o valor em uso da máquina, 414.800, o valor justo da máquina, 415 mil reais, e os gastos para colocar essa máquina à venda,
Então, lembram-se, o valor justo menos as despesas com vendas. Então, no nosso valor justo aqui, nós temos o quê? 415 mil menos 35 mil, porque esse daqui são os gastos para colocar a máquina à venda. Então, eu devo considerar o valor justo deduzindo esse valor. Então, eu tenho quanto? Um valor justo de 380 mil reais. E um valor em uso dessa máquina? 414.800. Os benefícios econômicos que essa máquina vai dar de retorno para a minha entidade, que é o valor uso dessa máquina? 414.800. Então, dos dois, do valor em uso e do valor justo, qual é o maior? É o valor recuperável, que é o valor em uso. Neste caso, é o valor em uso. E o valor contábil? Quanto que eu tinha registrado na contabilidade atual? 425 mil reais. O valor contábil da máquina, 425 mil reais. Se o meu valor recuperável é o valor em uso, e esse valor é 414.800, o nosso gabarito é a letra B, R$ 10.200. Ok? Porque eu tenho 425 mil reais registrado na minha contabilidade. Mas eu não posso ter esse valor registrado acima do meu valor recuperável. E o meu valor recuperável é 414.800, então eu devo reconhecer essa perda por desvalorização. Esses R$ 10.200 reduzem o meu ativo imobilizado e também vão lá na minha DRE como uma despesa do período, como uma perda por desvalorização. Outra questão do CFC de 2019 do exame de suficiência número 2, o segundo exame de suficiência de 2019. Diz o seguinte: as informações correspondem à companhia A e ocorreram no exercício social de X1. Quais são as informações? Compra de imobilizado à vista no valor de 300 mil reais, pagamento em dinheiro 40 mil reais a fornecedores, vendas de mercadorias que geraram 1.166.000 de receita líquida e 849.000 de CPV. Reconhecimento de despesa de vendas gerais administrativas no valor de 205 mil reais, reconhecimento de receitas financeiras no valor de 38 mil reais, e os estudos econômicos realizados no ativo mostraram evidências significativas de que o valor contábil deste ativo excedia seu valor recuperável em 10 mil reais. Então, se excedia o valor contábil do valor recuperável em 10 mil reais, a companhia reconheceu este valor como perda corretamente por não recuperabilidade ou perda por irrecuperabilidade de ativos durante o ano X1. Então, o que diz a questão? Qual é a pergunta? Considerando as informações apresentadas, assinale a seguir o resultado antes dos tributos sobre o lucro, que deveria ser corretamente divulgado pela companhia A na demonstração do resultado no encerramento em X1. Então vamos lá, a questão está pedindo o resultado antes dos tributos sobre o lucro, DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, se está pedindo DRE, demonstração do resultado do exercício, compra de imobilizado à vista, vai na DRE? Não. Então, essa informação para mim não é válida. Pagamento em dinheiro de 40 mil reais a fornecedores vai na DRE? Também não é uma informação válida. Vendas de mercadorias que geraram 1.166.000 de receita líquida. Essa informação vai na DRE? Vai. É uma receita com vendas. Então, R$ 1.166.048 de receita líquida aqui na minha DRE. Reconhecimento de despesas de vendas gerais e administrativa no valor de R$ 205 mil. Primeiro nós temos o CPV, o custo dos produtos vendidos, de 849.225. É uma conta de despesa, vai na minha DRE? Vai. CPV, diminuindo a minha receita líquida,
eu tenho um resultado operacional bruto, ou um lucro bruto, de R$ 316.823. Prosseguindo, o reconhecimento então das despesas por R$ 205.000. As despesas reduzem o meu resultado operacional, então R$ 205.000 reduzindo aqui. E a perda por desvalorização, reconhecida corretamente. Então, qual foi a perda? Nós temos o valor contábil do ativo e nós temos o valor justo e o valor em uso, dos dois o maior. Desses dois, constatou que o valor recuperável era menor que o valor contábil, em R$ 10.000. Então, a entidade deve reconhecer essa perda de R$ 10.000 na DRE, sim, corretamente, dessa forma. A despesa com venda reduziu o resultado operacional bruto e a perda por desvalorização também reduz o meu resultado operacional bruto. E o que mais? O exercício diz que nós temos o reconhecimento de receitas financeiras no valor de R$ 38.000. Então, receitas financeiras somando aqui, nós temos um resultado antes de tributos sobre o lucro de R$ 139.823, que é o nosso gabarito letra B. Então, qual é a essência aqui? Que a perda por desvalorização ela diminui o ativo, ela diminuiu esse ativo registrado no meu balanço em R$ 10.000, diminuiu em R$ 10.000. Se estava registrado por 100, se tinha um valor contábil de 100, constatou uma perda, então esse valor contábil agora vai ser de 90. Porém, aqui até trouxe um modelinho aqui, um exemplinho, nós tínhamos R$ 100.000, também tínhamos R$ 10.000 de depreciação acumulada e mais uma perda de R$ 10.000. Então, por quanto ficou registrado esse imobilizado no meu ativo? Por R$ 80.000, que é o valor do custo de 100.000, menos uma depreciação, que eu inventei aqui, não está no exercício, de 10.000, menos uma perda por desvalorização, aí sim eu devo registrar essa perda, reduzindo o valor do meu imobilizado, passando a ter um imobilizado de R$ 80.000. Esse aqui só para exemplinho não está no exercício. O que está no exercício é que a perda por desvalorização tem uma contrapartida de conta de resultado, uma conta de despesa na minha DRE. Ok, pessoal? Agradeço a atenção, espero que tenham aproveitado. Pausem o vídeo, voltem, analisem, tentem resolver as questões, pratiquem, que nós vamos utilizar também essas questões ao longo do nosso curso e também para efeitos de prova. Um grande abraço, até a próxima aula.